A cirurgia de hiperidrose pode provocar algum efeito colateral mais perene, mais demorado para desaparecer? Toda cirurgia pode fazer isso, né? Qualquer cirurgia que a gente faça, ela vai ter efeitos, por um lado, o efeito que a gente espera da cirurgia, e sempre vai ter algum tipo de efeito colateral. A questão é assim, né? A gente sempre tem que pesar os efeitos benéficos de um procedimento cirúrgico e os efeitos colaterais que eventualmente sejam mais incômodos. Vamos lá. Quando a gente faz uma cirurgia em que a gente desfuncionaliza, tira um pedaço de um nervo, que é um nervo que está ali, ele é importante para uma série de funções, eu só posso fazer isso se aquele segmento específico do nervo, a ausência dele, provoque o mínimo possível de efeitos colaterais. Existe a possibilidade de você ter, por exemplo, depois da cirurgia, uma certa perda de sensibilidade? Sim, existe, mas não é por causa da retirada desse nervo, mas é por causa da dificuldade da cirurgia. Existem outros nervos na região, a gente pode encostar nesses nervos e o paciente perde por um tempo um pouco de sensibilidade, numa pequena porção da sua perna, por exemplo. Fica uma sensação de formigamento. Depois de alguns meses, isso normalmente desaparece completamente. Então essa é uma possibilidade. Além disso, né, quando a gente faz a cirurgia do simpático, o paciente pode ter alguns efeitos colaterais. A gente já escreveu bastante sobre esse assunto, tem vários artigos publicados. Essa é uma questão assim, bem específica, um pouco técnica, mas de forma geral a gente pode explicar. Que é assim, não ter o simpático, ter retirado um pedaço simpático, pode fazer com que você desenvolva, por exemplo, um pouco mais de suor compensatório. Isso pode acontecer, né? Acontece em metade dos pacientes, metade não vai ter. E normalmente quando esse suor compensatório aumenta, né, o paciente que já veio de uma cirurgia para o suor das mãos, já fez o suor compensatório, faz a cirurgia para o suor dos pés, pode aumentar um pouco o suor compensatório. Normalmente quando esse suor aumenta, ele é da ordem de até 30% de aumento, então, ou seja, não costuma ser um problema maior. Problemas na esfera sexual, então vamos lá, você que tem interesse específico na cirurgia do suor dos pés, você deve escutar isso de qualquer médico que você procurar que seja mais ou menos especialista nessa área. E infelizmente criou-se um certo folclore em relação a isso, né? E principalmente assim, quando existe uma certa resistência a se indicar a cirurgia, principalmente por parte de profissionais de saúde, a principal questão que se foca é essa: você vai fazer a cirurgia e você vai ter alterações sexuais que são irreversíveis. Isso não é verdade, né? A imensa maioria dos pacientes não tem nenhuma alteração na esfera sexual e normalmente quando existe algum tipo de referência a isso nos pacientes no pós-operatório, não são referências negativas. Então, a gente faz esse levantamento, a gente conversa com os pacientes do pós-operatório. Especificamente agora, a gente está fazendo um levantamento dos pacientes do sexo masculino para entender o quanto que isso pode impactar na sua vida e as respostas elas são nessa linha, né? Então, dificilmente o paciente vai ter algum tipo de problema na esfera sexual que seja um problema que o incomode negativamente. Absolutamente, a gente tem, isso é uma coisa absurdamente rara. Isso não é só na nossa casuística, isso também entre os pacientes operados por outros médicos que a gente conhece, né? A boa parte deles que fazem essa cirurgia, como é uma comunidade restrita, são poucos médicos que fazem no mundo, a gente conhece bem o pessoal que faz na Europa, que faz nos Estados Unidos, que faz na Ásia, e esse não costuma ser um efeito colateral realmente relevante.